noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Muita alegria. Mais uma vez estamos reunidos aqui em nome de Jesus. A gente vai falar hoje sobre a prece. Vamos terminar o assunto. Vou tentar porque as respostas são muito longas, né? Mas acho que é capaz de dar tempo, sim. Eu queria pedir só na segunda parte da nossa reunião, que a gente recebe as entidades na mesa, para que todos fiquem em oração, pela gente, pelos familiares, alguém que tem algum problema, mas também pelos irmãos que serão atendidos na mesa. A gente vai comentar o porquê aqui durante a explanação aqui sobre a prece. Mas é importante, né, que peça conforto no coração deles, entendimento para eles. É muito importante a nossa oração nesse momento. Então todos nós aqui podemos ser trabalhadores aqui nesse momento. Então, das leis morais, a prece, segunda parte. As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Vossas provas estão entre as mãos de Deus e há as que devem ser suportadas até o fim, mas então Deus tem sempre em conta a resignação. A prece chama para vós os bons espíritos que vos dão forças para suportá-las com coragem, e elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece não é jamais inútil quando ela é bem feita, porque fortalece e já há um grande resultado. Ajuda-te e o céu te ajudará. Sabes isso. Aqui ele fala ali que eu marquei, né, que vos dão forças para suportá-las com coragem. A gente tem nossas provas que nós devemos cumprir. Então não adianta a gente às vezes pedir para eliminar nossas provas, né? Porque imagina todos nós pedindo, todo mundo pede, né? Uma dificuldade, pede para eliminar a prova. Então não dá, está dentro de uns desígnios de Deus isso daí, né? Mas o que ele pode nos dar é isso aí, ó, força para suportar com coragem. Então a gente pedindo oração, a gente vai receber essa força e esse amparo do plano espiritual para poder conseguir suportar nossas provas, né? Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um, porque aquilo que é um grande mal, sob o vosso ponto de vista mesquinho e a vossa vida efêmera, é frequentemente um grande bem na ordem geral do universo. Depois, quantos males não há de que o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas? Ele é punido pelo que pecou. Entretanto, os pedidos justos são mais frequentemente atendidos, como não pensais. Ele fala ali em cima, né, que lá no comecinho ali, ó, aquilo que é um grande mal sobre o vosso ponto de vista mesquinho. Às vezes a gente não pensa, pode acontecer alguma coisa, perdi o emprego, então cai a casa, né, você fica todo preocupado, né, aquele desespero que às vezes dá, mas de repente arruma um emprego melhor, uma coisa melhor, né, vai acabar saindo numa situação um pouco melhor. Quantos casos não acontecem assim? No momento a gente acha que é um problema tão grande, mas no fim a coisa se resolve de uma maneira até melhor do que antes. E a gente só consegue enxergar o nosso curto momento aqui, a nossa única existência, né? Então a gente não consegue enxergar o que aconteceu lá para trás, e aí a gente às vezes está respondendo por alguma coisa. Então tudo isso daí envolve, a gente consegue ver esse momento só que a gente está vivendo. E no fim é confiar em Deus, que Ele sabe melhor do que nós o que a gente precisa, né? Credes que Deus não vos tem escutado porque Ele não fez um milagre por vós, enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parece o efeito do acaso ou da força das coisas. Frequentemente, ou mais frequentemente mesmo, Ele vos suscita o pensamento necessário para vos tirar da confusão. O céu e o inferno, o código penal da vida futura, arrependimento, expiação e reparação. Na outra quinta eu contei uma história que está lá, que o Kardec conta lá, que a pessoa está no deserto, aí ele chega numa bifurcação, a pessoa está morrendo de sede, já esgotada, não tem mais força, então ele ora a Deus pedindo ajuda. E é o que eu falei, não vai vir um anjo do céu com um copo de água para dar para ele, mas vai dar força para ele e vai suscitar um pensamento, ó, vai por esse caminho, vai por aquele caminho. E daí ele vai por aquele caminho, junta as forças, né, que ele está precisando, que ele está derrubado já, junta, vai por aquele caminho e encontra água. E às vezes ele fala, nossa, que grande ideia que eu tive. Então, quantos casos não acontece assim, né? Às vezes está num problema, veio uma ideia, resolver o problema. Então a gente não pode nunca esquecer de agradecer, porque essa ideia pode ter vindo de propósito por algum espírito de luz nos auxiliando. Eu coloquei ali o livro Céu e Inferno, tem um capítulo lá, capítulo 7. E tem um item que chama o Código Penal da Vida Futura. O
Kardec fala que arrependimento, expiação e reparação são os 3 itens necessários para a gente apagar uma falta ou uma coisa que ocasionou, né? O que essa falta ocasionou. Então são as 3 coisas necessárias. Precisamos nos arrepender, precisamos passar pela expiação, que é aquele sofrimento moral ou físico que a gente passa pelo mal que a gente fez, e a reparação, é fazer o bem para aquele que a gente fez o mal. Então a gente tem que passar por essas 3 fases para apagar a falta que a gente cometeu. Depois vocês dão uma lida, o Céu e o Inferno tem 2 partes, a primeira e a segunda. A segunda, depois eu vou pôr na frente, são uma série de exemplos que tem de alguns espíritos, né, em várias situações, né? E a primeira parte, essa parte de Código Penal é muito legal, é o item 7 do capítulo 7 do livro, é muito bom. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Trabalhar, agir e servir, para que se vos descerrem os horizontes e as realizações que demandais. A oração ampara sempre. No entanto, se o interessado em proteção e socorro não lhe prestigia a influência, ajudando-lhe a ação, a benefício dos próprios efeitos, de certo que não funciona. Emmanuel. O livro Segue-me, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Ali ele fala, né, trabalhar, agir e servir, né, que é ajudar a ação. Ou seja, a gente está com uma dificuldade, não adianta a gente pedir e ficar parado. A gente tem que ir lá e pôr a mão na massa, buscar alguma forma de conseguir superar essa fase, né? Não dá para ficar parado esperando a coisa cair do céu. A ideia vem, mas a gente tem que também trabalhar, agir, é o que ele fala ali em cima, ó, trabalhar, agir e servir, para a gente poder conseguir conquistar. E não vamos esquecer, nós estamos na quinta passada. O amor cobre uma multidão de pecados. Estava lá no Consolador, questão 336, e a primeira carta de Pedro, capítulo 4, ele fala isso também. Então, às vezes, a gente tem uma série de pecados que cometeu numa outra existência, e a gente tem que reparar, ou tem que espiar, ou está aqui espiando, ou uma coisa assim, mas o amor, ele pode abreviar muito essa coisa, sabe? Dependendo do que a gente faz com amor, com dedicação, amor ao próximo, ajuda, assim, desinteressado, isso pode abreviar muito nossas penas. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Aqui eu coloquei isso daí pelo seguinte, nesse momento, Jesus está no Jardim das Oliveiras, onde ele soa sangue, né? De tão desespero que ele está, que está chegando um momento, né, crucial dele. Mas não é porque ele está numa prova, numa missão, ele está numa missão, na verdade, não é nenhuma prova que ele está passando. Mas por que eu quis colocar isso daqui? A vontade de Deus que seja feita, não a dele. Porque é o que eu falei, Deus sabe muito melhor do que nós aquilo que a gente precisa. E ele estava numa missão, que ele tinha que passar por isso. Mas essa parte de baixo, apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Isso vai acontecer com todos nós. A partir do momento que a gente faz a oração, a gente recebe a ajuda do plano espiritual. Então os anjos de luz vêm nos ajudar, nosso anjo da guarda vem nos ajudar. E é isso que é importante, aí nos dá força para suportar um momento difícil, de repente. Eu acho que eu comentei a semana passada, não adianta a gente pedir para tirar o fardo do nosso ombro. Vamos pedir ombro forte para sustentar o fardo, né? Então é mais ou menos por aí, a gente vai ter essa força, é só pedir que a gente tem. É útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores, e nesse caso, como nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar seu sofrimento, têm elas o poder de dobrar a justiça de Deus? A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá, e o infeliz é sempre aliviado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, pela prece provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer o que for preciso para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar sua pena, e se por seu turno ele ajuda com sua boa vontade. Esse desejo de melhorar-se, excitado pela prece, atrai antes de espíritos sofredores, espíritos melhores que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe a esperança. Jesus orou por todas as ovelhas desgarradas, mostrando-vos com isso que seríeis culpados, não o fazendo por aqueles que mais necessitarem. Aí é aquela parte que eu falei da oração, para a gente ficar em oração pelos irmãos que vão ser atendidos na mesa, né? A gente, quando faz oração, que nem ele falou lá, não tem no Evangelho nada que fala sobre isso.
mas é um ato de caridade que a gente tem. E a gente fazendo uma oração por ele, vai dar força para ele também. E de repente essa força ele precisa, sabe? Ele lembra dos familiares dele, ou lembra, sabe, que um ente querido está pedindo por ele. Então isso dá muita força para ele, superar aquele momento, se arrepender de repente, ter a vontade de reparar aquilo que ele fez. E a partir do momento que a gente se arrepende e tem a vontade de reparar, é o que eu falei, a expiação que a gente está, ela é abreviada, entendeu? Então está com vontade de reparar, está arrependido, então, sabe, o sofrimento acaba e vamos começar de novo, vamos fazer, aí vem a oportunidade de uma nova existência para a gente reparar. Então é muito importante, como eu falei, a oração pelos irmãos que vêm na mesa por causa disso. Eles recebem essa oração, eles têm essa força de poder modificar quantas vezes até no diálogo a gente conversa com alguma entidade, você vê que ele não tem assim perspectiva de conseguir melhorar, mas eu fui muito mal, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele acha que não consegue, entendeu? Então a gente conversando com ele dá essa perspectiva diferente. E a oração é a mesma coisa. Ainda mais se for de um ente querido, um familiar dele, às vezes ele está numa situação difícil, isso dá um ânimo muito forte para ele poder conseguir se reabilitar, né, e mudar. Aqui eu coloquei esse trem, eu já coloquei, acho que tem no vídeo de suicida que eu fiz. É uma passagem que aconteceu com o Divaldo, dentro do mesmo assunto de orar pelos mortos. O Divaldo viu uma reportagem no jornal que uma pessoa tinha se suicidado na linha de trem. E ele teve muita compaixão dessa pessoa e ele tinha um livrinho de preces, né? Então ele marcou o nome dessa pessoa, pegou no jornal o nome dele lá, marcou o nome e todo dia ele fazia oração por essa pessoa, todo dia, por muitos anos, foram muitos anos. Aí um dado momento, ele estava muito triste com algum problema que aconteceu, ele estava chorando, Divaldo. E diz ele que ele sentiu uma mão tocar no ombro dele, né? E daí ele se virou, não conhecia a pessoa, era um espírito. E ele perguntou, né, quem ele era, o que estava acontecendo. Ele falou, eu vim pedir para você não chorar, porque se você chorar, quem que vai orar por nós? E o Divaldo se interessou em saber quem ele era, quis saber, e ele contou a história. Ele era essa pessoa do trem, do suicida, que foi suicida, né? Ele diz assim que quando ele suicidou, ele sentia a máquina passar por ele, estraçalhando o corpo dele. Aí a hora que ele ia respirar, ele escutava o apito de novo e vinha de novo. Ele não tinha tempo de respirar, de se refazer, e todo momento ficava aquilo. É o que acontece normalmente com o suicida, ele fica revendo o último momento, né? E daí quando o Divaldo começou a orar para ele, aí estava o nome, Manuel, aí ele tinha um espaço, um pouquinho de espaço entre o trem voltar de novo, ele dava uma recuperada. E aí com o tempo esse espaço foi aumentando, Manuel, aí ele escutava, né? E o espaço do trem voltar ia aumentando cada vez mais. Até que um dado momento chegou uma moça lá, no local onde ele estava, e recolheu ele, foi socorrido. E quando ele quis saber quem é que estava orando por ele, né? Quem é que estava chamando por ele, orando por ele, e a moça levou ele depois para conhecer o Divaldo. Foi aí que ele viu que o Divaldo estava chorando, né? No certo, depois, mais para frente, ele viu que o Divaldo estava chorando e foi lá pedir para ele não chorar, né? Porque quem é que ia rezar por eles se o Divaldo ficasse chorando, ficava triste, né? Então, assim, imagine se o Divaldo não tivesse feito essa oração por ele. E era uma pessoa desconhecida, ele só se compadeceu dele que viu a notícia no jornal, né? Então, é isso que é importante, sabe? A gente orar por eles, porque às vezes a gente não sabe que situação que ele está lá. Ele pode estar bem, pode não estar bem. Se estiver bem, também não vai fazer mal nenhum. A gente vê no nosso lar a oração para o André Luiz. Vocês viram? Teve duas pessoas que oraram. Uma era a mãe dele, né? E a outra era a moça que ele atendia lá, Dona Amélia, acho que era, não lembro o nome. Ele sempre trocava o nome dela, no fim eu não gravo, acho que é Dona Amélia. E ele até se surpreendeu porque ela tinha feito uma oração por ele também, né? Então, assim, é isso que a gente precisa ter em mente, sabe? Essa oração para a pessoa que está lá do outro lado vai ajudar muito e aliviar muito e dar força para ela. Que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos em razão de não estar prescrita no Evangelho? O Cristo disse aos homens, amai-vos uns aos outros. Essa recomendação encerra a de empregar todos os meios possíveis de seu testemunho de afeição, sem entrar com isso em nenhum detalhe sobre a maneira de alcançar esse objetivo. Se é verdade que nada pode impedir o Criador de aplicar a justiça, da qual ele é o tipo a todas as ações do Espírito, não é menos verdadeiro que a prece que lhe endereçais por aquele que vos inspira afeição é para ele um testemunho de lembrança que não pode senão contribuir para aliviar seu sofrimento e consolá-lo. Desde que ele testemunhe o menor arrependimento e então somente é socorrido. Mas isso não o deixa jamais ignorar que uma alma simpática se ocupou dele e lhe deixa o doce pensamento de que sua intercessão lhe foi útil.
resulta necessariamente, de sua parte, um sentimento de reconhecimento e de afeição por aquele que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. Por conseguinte, o amor que o Cristo recomendou aos homens não faz senão aproximá-los entre si. Portanto, os dois obedeceram à lei de amor e união de todos os seres, lei divina que deve conduzir à unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Sobre aí não fala, né? No Evangelho não fala nada sobre oração dos mortos, mas no Evangelho segundo o Espiritismo fala. No último capítulo, acho que é 28, se não me engano, é que fala das preces. Lá tem uma série de modelos de preces, né? Que a gente pode usar como modelo, não que seja uma coisa rígida, né? Mas tá para dar uma ideia. Então lá tem uma série de tipos de prece no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí o que ele fala, né? É o amor ao próximo, né? Então é por isso que a gente tem que se basear no amor ao próximo e pensar nele do outro lado, como é que tá a situação dele e fazer a oração. O Evangelho, capítulo 27. E obtereis os espíritos sofredores. As preces são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. Pode não só aliviar, como abreviar o sofrimento. Exemplo, Céu e Inferno, segunda parte. É o que eu falei ali, nessa segunda parte do Céu e Inferno, tem muitos espíritos que vieram dar testemunho do Kardec. Tem espírito suicida, tem espírito que não estava bem, tem espírito que estava bem-aventurado lá no plano espiritual, então é bem interessante a gente ler isso. Então ele fala o que nós falamos até agora, né? As preces são proveitosas, né? Porque ele vê que tem quem pensa nele, ele está falando ali, né? Como a gente já falou até agora, né? Então não podemos nunca esquecer. Às vezes uma pessoa desencarnou há tantos anos, 15, 20, aí, esqueceu, mas de repente ele ainda não está legal, né? Não esqueça que o André Luiz passou 8 anos no umbral e a gente não sabe exatamente qual é a situação de cada um que vai. Então, sempre lembrá-los faz bem para eles. É uma forma também de atraí-los, aqueles que a gente quer o bem, de atraí-los, porque muitas vezes eles estão em sofrimento, estão passando por essa etapa de solidão, de desespero, e a nossa prece por ele nos aproxima mais deles. E é esse o grande conforto que a gente pode criar. E eles também conseguirem evoluir dentro daquele processo que eles estão passando. Então a gente percebe no diálogo com os espíritos justamente essa situação, né? São almas que estão ali isoladas, porque elas não têm relacionamento com ninguém. Elas ficam presas a esse ou aquele, desejam mal, desejam praticar, se vingar, fazer coisas, mas elas são solitárias ali, não existe um grupo. Quando você conversa com ela e ela desperta, né, para essa possibilidade, é uma redenção, né? Então essa oração nossa por aquele que já foi, eu acho que é muito importante nesse sentido de continuar os amparando, né, para que eles não se sintam tão só. Isso aí que tu está falando é bem isso mesmo, né? Ele também recebe o apoio dos espíritos de luz também, nesse seguinte. Tem o Casa Transitória de Fabiano de Cristo. Casa Transitória de Fabiano. O André Luiz foi lá. Eu falei na terça-feira isso aqui, no Livro dos Médiuns. Ele foi lá, Jerônimo era o instrutor dele, estava ele, o Jerônimo, Padre Hilário e uma enfermeira que chamava Juliana. Então eles iam socorrer o pessoal no umbral e levavam para essa casa transitória. E a moça dessa casa transitória, Zenóbia era o nome dela, a diretora, ela tinha um problema com uma entidade, vamos dizer assim, que ela queria ajudar e não conseguia de jeito nenhum. Padre Domênico era o nome dele. Depois vocês procuram lá para vocês verem, eu não lembro o capítulo qual que fala sobre isso, mas veja o trabalho que foi arquitetado para poder socorrer, porque o padre não escutava, ele não conseguia, ela chegava perto dele e ele não conseguia ver eles, ele estava envolvido tanto no... Assim, ele se sentia enganado pela igreja, né? Porque ele achava que ia para um plano superior, ele estava naquilo, mas depois do desenrolar da história, eles contam. Mas foi um trabalho muito legal e muito importante para poder socorrer ele. Pode-se orar aos espíritos, pode-se orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades, mas seu poder está em razão de sua superioridade e depende sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Por isso, as preces que lhes endereçam não são eficazes
se não são agradáveis a Deus. Aqui ele está falando de orar para os espíritos, né? A gente pode pôr até os santos aí também, né? Santo Antônio e tal. Ele está falando sobre isso daí. Aí nós vamos ver na sequência no livro Cartas de uma Morta, a mãe do Chico Xavier contando a experiência dela no plano espiritual, e ela conta no local que ela está. Vamos lá, Edu. Ela foi para uma colônia espiritual onde eles recebiam as orações. Claro que ela fala aí. As orações dos homens. Nossa especialidade é examinar as preces dos seres terrenos, acudindo a qualquer lugar onde há um espírito que pede e que sofre. Há orações sublimes que se elevam da terra até o nosso distrito. Tão puras elas são, que atravessam as nossas regiões como jatos de luz, buscando esferas mais altas e mais elevadas que a nossa. É isso que acontecia, as orações passavam na mão deles. Mas tinha algumas orações que iam para um nível até superior ao deles. Então chegava na mão deles e eles iam tomar providência, se podia atender, se não podia atender, né? E tem algumas que iam para um plano maior. Só que ela fala lá também que tinha orações, eu acho que ela usa o termo bem estranhas, alguma coisa assim. Ou seja, a oração de gente pedindo não fazer o mal, entendeu? No fundo era isso aí, não era fazer o bem. Eles faziam oração para poder conseguir algum intento que fazia o mal para alguma pessoa, ou que tomava o emprego de uma pessoa, qualquer coisa do gênero, né? Então até isso passava na mão deles lá. Então ela ficou nesse departamento, aí, nessa colônia, vamos dizer, que recebia exatamente essas orações. Os mensageiros do santuário doméstico. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza, compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico, e é por isso que se mantém à distância procurando outros rumos. Aí nós vamos ver lá no Mensageiros também, ó. Acho que é o capítulo 37, que ele fala do santuário doméstico. Eles foram numa casa onde faziam o evangelho no lar. E daí, terminando tudo lá, o que aconteceu? O André Luiz viu uns espíritos se rastejando na rua para entrar na casa. Aí, de repente, eles contornavam e iam embora e tal. E aí o orientador lá estava falando para ele que o homem que reza traz uma couraça com ele, né? A proteção que a gente recebe. E no lar a mesma coisa, acontece isso daí. Aí eu coloquei lá aquela casa com aquela proteção magnética. Nós falamos aqui na terça-feira, que nós estamos estudando o livro dos médiuns, sobre o espírito entrar em qualquer lugar. Ele entra, não tem parede, não tem porta, não tem nada que impede o espírito para entrar, a não ser aquilo ali, ó, proteção magnética. E nós mostramos que no centro, depois se tiver a oportunidade, vocês pegam uma palestra de terça, e aí vocês dão uma olhada. O próprio centro nosso aqui tem uma proteção magnética. Não é qualquer espírito, aquele que entra, que está mais revoltado, que está assim, é porque ele teve autorização para entrar, está no momento dele, ele vai ter alguma coisa interessante. E no nosso lar é a mesma coisa, a gente cultiva o evangelho no lar. Quem que a gente recebe de apoio ali, ó, do lado esquerdo? Aqueles espíritos de luz, que vêm sempre nos auxiliar para compreender aquilo que a gente está lendo, para dar proteção na casa, fazer uma limpeza espiritual na casa, afastando, né, os maus espíritos da casa também. Então, por isso que é muito importante fazer o evangelho no lar. E tem vários lugares que você pode descobrir como que faz, alguma coisa, mas basicamente é o seguinte, você pega pelo menos uma meia hora, leia o evangelho segundo o espiritismo, ou a Bíblia também, pega um trecho lá, um capítulo, que seja, põe uma garrafinha de água para cada participante, discutem entre vocês, né? Ó, lembro isso, o que você achou, o que você entendeu, o que o outro entendeu. Então, assim, sempre faz uma oração inicial, uma oração final, pedindo aos espíritos de luz a proteção da nossa casa, a limpeza, né, das energias negativas que por acaso tiverem lá, e a proteção, né, que é essa proteção aí que vai ser dada. E vai ser muito mais difícil um espírito do mal, vamos falar assim, ou que queira fazer algum mal para nós, conseguir penetrar lá, entendeu? É isso que faz com que eles não entrem nas casas ou na gente mesmo, essa proteção magnética aí. Importante lembrar que para fazer o evangelho no lar é necessário especificar o dia da semana, o horário, e jamais mudar, né? Porque a espiritualidade também, o espírito não se divide, ele não vem a hora que a gente chama, eles também têm afazeres. Então, para a gente ter certeza que eles estão ali, que eles estão nos acompanhando, então é recomendável que a gente tenha um dia, 2, seja quantos dias forem, mas que sejam naqueles horários específicos, sempre, sem atraso, como a gente faz aqui. É isso aí. Nós começamos às 8 e encerramos antes das 9, porque eles precisam ir embora, né? Então a gente precisa entender isso também,
que isso é importante para que a gente possa realmente conseguir consolidar esse... É claro, assim, você escolher um dia e falar, nunca vou poder mudar, vai, mas com antecedência, combina com eles, olha, a partir da semana que vem, daqui 15 dias, gostaria de mudar o horário, assim, assado, mas cumprir aquele horário rigorosamente é importante. Marcos 11, 25 a 26. E quando estiverdes orando e tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Isso aí, se a gente tiver alguma mágoa no coração com alguém, não vai adiantar. A gente tem que estar com o coração puro, limpo, para poder ser atendido. Então, Jesus fala, se tiver com algum problema com o irmão seu, tem uma passagem que ele estava explicando isso sobre o templo, lá, o que era mais importante, o templo, a oferta, o santuário. Aí ele fala assim, né, que se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, está a caminho, deixa a sua oferta de lado, vai lá, reconcilia-te com teu irmão e depois faz a oferta, porque senão a oferta não seria agradável a Deus. É a mesma coisa na oração. Se a gente tiver alguma mágoa, algum problema com alguém no nosso coração que a gente não perdoa, vai ser também uma prece que não vai ser muito agradável a Deus, né? Aliás, perdoai os nossos pecados assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, né? É assim que fala a oração. Vamos falar de uma parábola de Jesus, vamos lá. O servo que não perdoou. Acho que vocês vão lembrar, quando começar a contar. Mateus 18. Tinha um servo que devia muito dinheiro para um rei lá, e o rei resolveu acertar conta com todo mundo lá. E Jesus fala que é assim que é o reino de Deus. Aí ele chamou o servo lá que devia para ele 1000 talentos. Era alguma coisa, fazendo as contas aí que o pessoal viu, em torno de... Era muito dinheiro, tipo 60 milhões de reais. Era uma coisa impagável, né? E daí ele queria prender o servo, vender a família, vender os filhos, tudo. E o servo pediu, pelo amor de Deus, para ele, não, que eu vou te pagar, me perdoe, não sei o que e tal. E o rei resolveu perdoar ele, mas perdoou toda a dívida dele. Mandou ele embora, falou, não, tudo bem, pode ir embora, está perdoada a sua dívida. Só que esse servo do rei tinha um outro conservo, que era um cara que trabalhava para ele, e que devia para ele 100 denários. 100 denários era uma quantidade bem ínfima, assim, porque um talento era igual a 6.000 denários, se não me engano. Alguma coisa, mas era uma diferença brutal, né? Bom, devia só 100 denários para ele. E ele foi cobrar o camarada lá. Pegou ele pelo pescoço, que ia vender a mulher também, ia prender ele até quando ele não pagasse e tal. E de fato fez isso. Aí um outro que trabalhava junto com eles viu aquilo, falou, pô, o rei perdoou a dívida dele, ele está fazendo isso com o outro, foi lá falar pro rei. Aí o que o rei fez? Chamou ele de novo e falou, pô, eu perdoei toda a sua dívida. E aqui era um montante grande, né? E você vai lá cobrar do outro, você não está perdoando a dívida do outro, então aí encarcerou ele lá, entregou para os verdugos, segundo está na Bíblia, né? E é isso aí que ele fala, né? Para a gente perdoar, assim como a gente é perdoado, não adianta a gente pedir o perdão e não perdoar o outro, né? Então é bem isso daí, a parábola que ele explica isso, né? O outro foi tão perdoado, e eles falam num valor grande, porque assim, é uma coisa que ele não ia conseguir pagar. Então, por tamanho maior que seja o pecado que a gente tenha, Deus pode perdoar o nosso pecado, mas a gente tem que perdoar do nosso irmão também. Não adianta ter aquela coisa comprometida no coração e pedir o perdão. Depois, no final, vou contar uma outra história sobre oração, que também está no livro Mensageiros. É uma história muito interessante, mas aí deixa para o final. Vamos aí para a segunda parte nossa, então. E como nós falamos aqui, já pedi no começo, vamos ficar em oração pelos irmãos que vão ser atendidos. Vamos pedir apoio do plano espiritual para que eles possam compreender, né, a situação deles, apaziguar o coração deles, que eles tenham entendimento, tá bem? Obrigado. Se quer contar uma historinha, eu vou contar rápido aqui, porque nós estamos em cima da hora, gente. Tem lá no Mensageiros também, do capítulo... Era bom pegar do 15, mas 22, 23, 24, a gente já vai ver isso. O André Luiz chega numa colônia que chama Campo da Paz. E eles estão lá, né? E eles iam viajar para outro lugar, mas aí resolveram ficar lá, aprender à noite. E tinha um local lá que tinha muita gente dormindo, que era aparência cadavérica, assim, que o André Luiz fala. E quem eram esses pessoal que dormia, né? Eram aquelas pessoas, por exemplo, que não desenvolviam espiritualidade e achava que depois da morte nada mais tinha que ficar dormindo eternamente. Então era esse tipo de pessoa. Algumas pessoas perturbadas com outros problemas, bom, enfim, uma série de problemas lá. E daí tinha uma moça lá que chamava Ismália, era a esposa do Alfredo que cuidava do Campo da Paz. E eles foram fazer uma prece. Toda a obra do André Luiz, toda ela, sempre vão sair para um trabalho, tem prece, sempre, todos eles. Pode perceber, todos os livros têm. E lá não foi diferente. Aí a Ismália foi fazer uma prece para esse pessoal que estava dormindo.
eram 1980, 2.000 pessoas, vai. E daí quando ela orava, o André Luiz falou que o peito dela se iluminou, ela toda envolvida com uma luz, né, de diamantada assim, e saía do peito dela no âmago assim, parecia uma luz acesa. E que caíam alguns flocos que caía bem na testa deles, na fronte deles, de todos os trabalhadores da casa. E daí da fronte dele saía depois do peito dele bolhas, né, coloridas, de acordo com a luminosidade deles, e ia diretamente nessas pessoas que estavam dormindo. Caía nessas pessoas essas bolhas. Até que em um dado momento, 2 deles acordaram, despertaram e se assustaram, né, onde ele estava, viu aquele pessoal, não sabia o que estava acontecendo e acabou saindo correndo. O André Luiz preocupado, ele falou, não se preocupe, eles vão pedir socorro em algum outro local da nossa entidade, eles não vão conseguir ir para fora e a gente vai socorrer no devido tempo. Mas olha a importância da prece da Ismália, né? Pedia por eles e esses flocos que saíam dela, caía no pessoal que estava orando e desse pessoal saía uma bolha que ia todo nesse pessoal que estava dormindo e acabaram despertando. Então é a importância da prece, né? Como eu falei, toda a obra do André Luiz a gente vai ver sempre uma prece. Gente, demais agradecemos, né, a presença de todos. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe. E semana que vem está o Norinho de volta aqui. Agradecer pela caridade que eles tiveram conosco, né, Eduardo? Esses dias aqui, que o Norinho não estava, mas é isso aí. Bom final de semana, né, e vamos em paz. Vamos com Deus.